Atlético e Flamengo foi o melhor resultado que você podia esperar hoje do Atlético. Eu vou tentar explicar de uma forma bem mais simples. Vamos lá. O Atlético, lembrando que, obviamente, eu tô usando essa camisa aqui, primeiro, porque é camisa de uniforme, a primeira que eu peguei aqui. Segundo, o Atlético vamos lá. Eu torço pro Atlético, então vai ser opinião clubista. Lembrando que, novamente, eu não sou Milton Neves, não sou também, Caio Ribeiro, Josão, não sou ainda, mas eu não sou esses caras. Eu sou um torcedor do Atlético falando a minha opinião sincera sobre o Atlético no jogo contra o Flamengo, meio tentando ser o bom imparcial, mas ainda mais tão clubista. Vamos lá. Vamos falar a verdade? O Atlético, você torcedor, vai falar, vamos ganhar, tem que ganhar o Flamengo. Velho, ganhar como? Os caras tá em outro patamar. A gente tá num patamar que, tipo assim, a gente no começo do ano, meio do ano, a gente tá brigando contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento. Você tem noção que a gente teve 2 jogos baba, Fortaleza e Bragantino, dava pra gente escapar isso antes? A gente só escapou, sabe em qual rodada? Na 35ª rodada. Repetindo, não foi na 30ª, não foi na 29ª, foi na 35ª fucking rodada. A gente só perdeu, a gente vai acabar o rebaixamento agora, que a gente tem mais uns 45 pontos. Pô, dá pra gente ter feito esses pontos bem antes. Bem antes. Ou seja, escapou do rebaixamento contra o Flamengo. Isso já é uma vitória. Porque o Flamengo podia ter ganhado a gente de tantas maneiras, que a gente tá com 0,0000033%. Sim, mas aí tinha uma chance de rebaixamento. Bem grande e bem visível. Mesmo assim, porque ainda podia ter algum azar. Daí a gente só escapou oficialmente na 36ª rodada. E outra, o Flamengo jogou muito melhor que a gente. Teve mais chance de finalização, teve uma posse de bola, teve tudo. O Atlético sempre tem aquele problema. O Atlético sempre erra a finalização. Óbvio, sempre errou. O problema desse ano é finalização. Meu amigo, você olha tudo isso e ainda tem gente falando, pô, empate, tem que reclamar. Reclamar do quê? Reclamar da SAF? Tem. Reclamar de diretoria? Reclama. Agora você falar lá que esse resultado aí não foi bom, você pode esquecer. Você tem que cobrar a diretoria pela melhora do time, por causa da situação que o time tá, aí você tem que cobrar. Você tem que cobrar a diretoria e tudo mais. Mas agora, você falar que, não vou mais apoiar e tal, aí você tá errado. E ainda vou ter que falar depois das laterais. Mas vamos lá, se você falar que, velho, a gente tá parando de ganhar, tem que cobrar. Mas, amigo, até quando a gente caiu pra Série B, a gente não deixou de apoiar? A gente falou que a gente vai voltar. A gente chorou pra caralho. Obviamente eu peguei essa época, né? Eu também 7. Mas mesmo assim, meu amigo, se você pegou essa época, você chorou, você sofreu, você reclamou. E depois a gente voltou forte. A gente com uma ilusão que, velho, que a gente nunca foi imbatível. A gente nunca foi imbatível. A gente sempre foi um time de falhas. Sempre teve problemas. A gente foi um time que a gente acostumou a ganhar e tá em um outro patamar. Mas, velho, o Atlético, vocês pensam, agora a gente tem que cobrar porque o time ficou longe. Meu amigo, acho que nossa realidade hoje em dia é de time grande. Mas não é que é aquele time grande, gigante. A gente não é esse time gigante. A gente é um time grande. Um dos grandes do Brasil. Um dos times importantes. Não tem como negar. É um time que sempre chega em final. É um time sempre que chega nas quartas ali. É um time que sempre briga. Sempre incomoda. É um time difícil. É ruim, mas é difícil, mesmo assim. Porque, pelo amor de Deus, o Atlético quando ganha de você, meu amigo, é chato pra caralho. Eu assumo essa responsabilidade. Mas, velho, a gente só tem que admitir que, velho, a gente sempre foi aquele time que foi fiel. A gente sempre gritou, sempre comemorou, sempre foi contra. Quando teve porcaria, a gente não deixou de apoiar o time. Falou, o time tá uma merda, mas vamos ganhar. Se perder, vamos ganhar a próxima. Se perder a próxima, vamos ganhar, vamos incentivar. Esse é o Atlético, o time que incentiva. A torcida que sempre apoia. A torcida tá do lado. O atleticano quebra a cara, mas tenta ainda falar que é a marca Cruzeiro. Zero. O atleticano cobra de tudo. O atleticano sofre, chora, grita, fala pra mandar o time no dia seguinte tá assistindo o jogo de novo. O atleticano é doido. Fato, o atleticano é doido.
Doido, porque tem que ser doido pra apoiar o time. Nos piores momentos tem que apoiar. Não tem que deixar de torcer, não tem que deixar de reclamar. Tem que jogar um resultado? Tem que achar ruim. Tem que cobrar? Tem que cobrar. Mas cobrar apoiando o time. Falar, vamos incentivar. Falar, para de errar, para de fazer isso. Foco. A gente tem que a forma de cobrar é um incentivo. Incentivando. É lotando mais estádios. Ah, mas o ingresso tá caro. Cobrar os donos pra pôr o ingresso mais barato pra gente apoiar o time, que o Atlético tem que ter o apoio da torcida. Tem que ter o apoio da massa. Tem que ter casarão lotado. Tem que ter tudo isso. O atleticano tem que... A forma de cobrar do atleticano é apoiar. Não é, fazer protesto contra a SAF, contra a diretoria, contra o elenco. É apoio total. É apoio, é fechar, incentivar como vice. Foda-se. Vamos no dia seguinte apoiar para eles trazerem mais resultados melhores. A melhor forma de cobrar é apoiando, incentivando eles a irem melhor. Falar, você se perdeu? Perdeu. Deu, é ruim. Assuma as consequências, assuma, mas após, joga a bola, joga direito, toca a bola, melhora o estilo de jogo. Acha uma nova forma de posicionamento, revoluciona o futebol. Bom, e apoia. Se o time perdeu, tenta aplaudir pelo menos. Tenta sorrir. Mas a derrota é ruim. Derrota é ruim. Contra o Cruzeiro, pior ainda. Contra o Flamengo, amigo, se não for de 4 pra cima, tá ótimo. Ótimo, verdade é essa. A gente não tá num patamar, mas hoje em dia, de Flamengo. A gente não é rival do Flamengo. A gente nunca foi. Mentira, antigamente a gente já foi rival do Flamengo. E agora vamos entrar nesse ponto. Rivalidade unilateral. Rivalidade sempre foi unilateral, gente. Sempre foi. Assim, na verdade, a realidade unilateral é no sentido, tipo assim, de torcida odiar a torcida, do jogo ser, tá ligado? Tipo, ser sempre pegado, envolver dois times grandes e tal, e ser mais verdade, tudo tal, ter aquelas questões de mandar mensagem e tal, gente. A gente nunca foi rival do Flamengo. A gente nunca foi rival do Flamengo. E a gente tá em patamares diferentes. Mas você tem que entender que a verdade sempre foi unilateral. Ou pra um lado, ou pro outro. Quê? Sim, não vai apresentar hoje em dia futebol Atlético, mas o dia de realidade unilateral é pro Flamengo. Eles admitem, é unilateral pra gente, vocês não incomodam. Mas, gente, sejamos sinceros, o que a gente tá preocupado atualmente é com a melhora do time, é com a situação do time, é com o SAF roubando, é com problema, é com dívida. Você acha mesmo que a gente tem tempo pra ficar provocando o Flamengo toda hora que ele pede? Não! Isso é papel de palmeirense, botafoguense também de realidade não é a gente, uma casa é só por causa deles mesmo. Vascaíno e Fluminense, e Tricolor. Flor das Laranjeiras. É guerreiro, esse papel é desses caras. Nosso papel é só provocar o Cruzeiro. E mesmo assim não é toda hora não, como eles fazem. Nosso papel é desse time. Provoca só quando é necessário. Sabe? Porque toda hora, pelo amor de Deus, aí a gente parece que a vida nossa é totalmente contra o Cruzeiro. Nossa vida é completamente em torno do Cruzeiro. A gente só proíbe, sei lá, só usar azul. Azul em estádio. E caso ainda pular a parte, a imagem do Cruzeiro permanece. Só isso que a gente proíbe. Só. De resto a gente proíbe nada. Foda-se. Beleza. Aí que tá. A verdade é unilateral, obviamente. O flamenguista numa boa fase, mas ele sempre, o Atlético, uma pedra no sapato. Tipo, eliminação esse ano. O fato do Flamengo sempre humilhar o Atlético, tá ligado? Sempre mostra uma ideia de freguês. Hoje a gente tá invertendo esses papéis. Antigamente o Atlético forçava a rivalidade com a flamenguista muito mais. Copa do Brasil antigamente. Discussão Brasileirão. Resultados, a má fase do Flamengo. Ganhando na média de 81. Ou seja, o Atlético forçava a rivalidade do Flamengo por causa desses fatores, tá ligado? Do roubo e tudo mais. Hoje em dia o flamenguista força isso, porque o Atlético é uma porcaria, zoando, sempre zoa mais, sempre vai zoar, sempre tá lá pra provocar, fala ainda que eles são roubados em 2021. Ou seja, o Flamengo esse ano foi aumentar a rivalidade, o atleticano foi tentando incentivar. Tipo, teve aí que foi uma rivalidade igual sim, eu acho que 2021 foi esse o único ano. 22, caiu. 23, ficou mais ainda. 24, reacendeu o Copa do Brasil. 25, acabou. E agora é aquela hora que eu peço, por favor, gente, empatar com o Flamengo é a melhor coisa que tem. A gente não é rival, a gente não tem nada contra. A gente não tem tudo contra o Flamengo, todo mundo tem. Todo time do Brasil odeia o Flamengo. Palmeiras odeia o Flamengo, Corinthians odeia o Flamengo, Santos odeia o Flamengo, sim, o Santos odeia o Flamengo. E o São Paulo, tá ligado? Do Flamengo também odeia o Flamengo. Tem várias diferenças que o São Paulo odeia o Flamengo. Beleza, os 4 grandes de São Paulo, 4 grandes do Rio. O Vasco odeia o Flamengo,
O Fluminense odeia o Flamengo, o Botafogo odeia o Flamengo e o Flamengo odeia o Flamengo. Que? Existe esse fator do Flamengo se odiar, porque tem hora que o torcedor fala, tipo, eu odeio esse time e tal. Só tem raiva da torcida, tem raiva de tudo. Tudo porque ficou em segundo lugar no Brasileirão. Mas, obviamente, você desconsidera esse terceiro aqui, o Flamengo odeia o Flamengo, mas dá pra colocar isso aqui, que forçação de barra. O Grêmio odeia o Flamengo, menos que o Inter. Tipo, o Inter odeia o Flamengo, menos que o Grêmio. Tipo, os dois se odeiam mais, mas os dois ainda tem um ódio do Flamengo. Mesmo, beleza. O Atlético odeia o Flamengo. O único time depois do Flamengo que não odeia o Flamengo é o Cruzeiro. É o único. O resto, todo mundo odeia o Flamengo. Mesmo, todo mundo. E mesmo assim, nenhum irei se espera. Por isso que todo mundo força rivalidade com o Flamengo. Por isso mesmo que ninguém, tipo, não é todos eles forçam rivalidade com o Flamengo. Nem todos eles. Não é todo mundo que força. Isso é errado. Vocês têm que aprender que, novamente, primeiro, forma de cobrar o time, apoio. Forma de cobrar a diretoria, criticando, xingando, pedindo melhora, protesto, teste tudo mais. Mas, vai formar assim, pelo amor de Deus, não vai depredar sede, não vai queimar onde, porque isso aí é coisa de baixaria, coisa da laje do barro preto. Preto, beleza? Se for fazer protesto, tem que fazer o pacífico, de forma pacífica, físico, com protestos, xingando, gritando, chamando a atenção, e tal, mas sem machucar e sem matar ninguém. Pelo amor de Deus. Deus, seja uma pessoa do bem. Paz nos estados. Tá? E meu amigo, você tem que... Quem tem que cobrar é a diretoria. O time você tem que apoiar, incentivar. Vai cobrar resultado é apoiando, incentivando, construtivo. Tipo, sendo útil. Porque quem cobra essa situação positiva é time que é Palmeiras e Flamengo. Time que reclama de ficar em quarto lugar no Brasileirão. A campanha deles ruim é ficar em quarto lugar no Brasileirão. Não. Essa campanha ruim deles. Pede demissão pro técnico por, sei lá, porque empatou com um time qualquer. Isso que é pedido de demissão. Sendo que esses dois times, há 10 anos atrás, estavam numa situação pior que o Atlético. O Palmeiras deve depender do Santos pra não ser rebaixado. Sabe? Do Santos, se não fosse Santos, o Palmeiras seria caído. E o Flamengo ainda teve um embrólio com a Portuguesa em 2013. Porque se não fosse uma situação irregular, fascinante, o Flamengo teria caído. Mas tava brigando com rebaixamento. É uma Copa do Brasil do nada. O Flamengo era time de Série B. O Flamengo tinha um time horrível. Era alto e baixo. Uma hora tava mal, tava bem. Outra hora tava péssimo, outra hora tava horroroso. Uma hora tava bem, excelente e tal. Aí depois virou excelente. Tem que ter uma boa gestão. Então, isso você tem que cobrar. Tem que cobrar boa gestão. Tem que cobrar os dirigentes. Tem que cobrar da SAF. Tem que cobrar dessas pessoas. Elenco é apoiar, incentivar, gritar, lotar estádio. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Beleza? Se possível, seja sócio torcedor, seja sócio torcedor. Porque pelo menos, meus amigos, se você tivesse dinheiro sobrando, claro, não vai gastar dinheiro à toa. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e ficamos por aqui. Tchau.